Quantas coisas Deus já te chamou para fazer, mas você não fez porque ficou olhando para as circunstâncias? Quantas vezes você deixou de obedecer ao Senhor porque o momento não parecia perfeito? Quantas portas você não atravessou porque ficou ali esperando o vento parar de soprar contra você? Hoje eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a sua vida. Você confia em Deus ou você confia apenas nas circunstâncias, nos seus recursos? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse aqui é o Minuto com Deus de hoje. Antes da gente começar com a palavra, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, o seu joinha, e se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deixou o seu like? Muito obrigado. Isso fortalece muito o nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero começar com uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento nunca semeará, e quem fica olhando as nuvens nunca ceifará. Essa é uma das frases mais poderosas que Salomão escreveu. E sabe por quê? Porque ela revela por que tanta gente fica parada, esperando, adiando, sem nunca fazer aquilo que Deus mandou fazer. Quem fica observando o vento nunca semeia. Quem fica olhando para as nuvens nunca colhe. Deixa eu te explicar o que isso significa. Nos tempos bíblicos, o agricultor precisava semear, mas ele sabia que se o vento estivesse soprando forte na direção errada, as sementes voltariam no rosto dele. Então, antes de semear, ele olhava o vento. Ele esperava o momento certo. E na hora da colheita também, ele olhava para as nuvens, porque se chovesse, a colheita seria molhada e acabaria estragando. Então, ele esperava, observava e analisava. Parece até que é sabedoria, não é verdade? Parece prudência. Mas Salomão diz que quem faz isso nunca semeia e nunca colhe. E por quê? Porque sempre vai haver vento, sempre vai ter nuvem no céu e trazendo para a nossa realidade, sempre haverá uma razão para você não fazer. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja sendo esse agricultor. Você tem passado a vida inteira observando, analisando as circunstâncias, esperando o momento perfeito. Mas enquanto você espera, a vida está passando. As oportunidades estão passando. O tempo de Deus passa. E aí você fica dizendo, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu estiver mais preparado, eu vou começar. Quando as coisas melhorarem, eu vou obedecer a Deus. Mas a verdade, irmãos, é que você pode estar consultando o vento em vez de consultar a Deus. Você está olhando demais para as circunstâncias em vez de olhar para as promessas. E sabe o que acontece? O inimigo nem precisa te atacar de verdade. Ele só precisa sugerir que algo ruim pode acontecer. Ele só precisa colocar na sua mente um e se? E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? E se eu falhar? E se eu perder dinheiro? E se eu me machucar de novo? E você, que já sobreviveu a tantas tempestades, que já passou por coisas difíceis, agora vive com medo de uma tempestade que nem chegou ainda. Você vive com medo de um vento que
nem está soprando. Porque o problema não é a tempestade lá fora. O problema, muitas vezes, é a tempestade que continua dentro de você, mesmo depois que a tempestade real já passou. Talvez você já tenha sido ferido e aí agora você tem medo de se relacionar. Talvez você foi traído um dia, então agora você não confia em mais ninguém. Você já falhou uma vez e agora por isso você não tenta mais nada. E é interessante que o inimigo pode ter se tornado o seu meteorologista. Ele é quem está dizendo como vai ser o seu futuro. É ele quem está te mostrando as previsões. E você acredita na voz dele, em vez de acreditar na voz de Deus. Mas chega disso. Não permita mais isso. Tire o diabo desse lugar. Pare de consultar o inimigo a respeito do seu futuro. Pare de deixar que o medo te diga o que vai acontecer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 o seguinte: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Nem o vento, nem a tempestade, nem as circunstâncias. Nada. Então por que você continua vivendo como se as circunstâncias fossem mais fortes do que o seu Deus? E eu sei que tem pessoas aqui ouvindo essa mensagem que estão adiando coisas importantes na sua vida. Você já sabe o que Deus te chamou para fazer, mas você continua esperando o momento certo. Você está esperando ter mais dinheiro, ter mais tempo, ter mais preparo, mais segurança. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Nunca terá todas as condições perfeitas. Sempre vai ter um vento ou uma nuvem. E se você esperar até que tudo esteja assim, perfeito, você nunca vai semear. E se você não semear, o que acontece? Você nunca vai colher. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos, caminhando com Deus? Eu aprendi que Deus gosta de fazer milagres em momentos ruins. Deus gosta de abençoar quando não é a hora certa. Deus gosta de agir quando as circunstâncias estão contra você. Mas por quê? Porque assim fica claro que foi Deus que fez. Porque assim ninguém pode dizer que foi a sorte, que foi coincidência ou que foi o seu esforço. Pensa comigo. Jesus alimentou 5.000 pessoas quando? No momento certo? Não. Os discípulos disseram assim: Senhor, já é tarde, é um lugar deserto, manda esse povo embora. Aquele era o pior momento possível, mas foi exatamente nesse momento que Jesus fez o milagre. Jesus ressuscitou Lázaro quando? 4 dias depois da morte dele. Quando o corpo de Lázaro já estava em decomposição. Quando Marta viu Jesus, ela disse assim: Senhor, já cheira mal. Era tarde demais. Mas foi exatamente nesse momento que Jesus mostrou a todos que estavam ali que Ele é a ressurreição e a vida. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas. Deus não precisa de vento a favor ou de um céu limpo. Deus faz milagres no deserto. Ele abre caminhos no meio do mar. Ele faz chover em terra seca. Então, para de esperar as circunstâncias mudarem. Chega de esperar o vento parar. Comece a obedecer a Deus agora, nas circunstâncias que você tem,
com os recursos que você tem, no tempo que você tem. Porque a questão não é se você confia que Deus pode fazer. A questão é se você confia no tempo de Deus. Você confia que Deus sabe o que está fazendo quando Ele te manda fazer algo que parece impossível? Ou quando Ele te manda semear no vento e colher na chuva? Porque tem pessoas que confiam em Deus para a eternidade, para a salvação, para as coisas espirituais, mas não confiam em Deus para essa semana. Tem gente que confia que Deus vai levá-la para o céu um dia, mas não confia que Deus vai sustentá-la hoje. Olha que incoerência. Tem pessoas que confiam em Deus para tudo, menos em relação ao tempo. Deus, eu confio que tu vais fazer, mas por que o Senhor não faz agora? Por que essa demora, Senhor? Por que o Senhor me deixa aqui esperando? E Deus diz, porque eu quero que você aprenda a confiar em mim. Não só com o milagre, mas com o tempo do milagre. Não só com a resposta, mas com a demora da resposta. E sabe, irmãos, tem uma coisa que eu faço todos os dias, que me ajuda muito nisso. Eu anoto aquilo que Deus fala comigo. Eu escrevo. Eu escrevo as promessas que Deus me dá. Eu registro os momentos em que Deus me direciona. Sabe por que eu faço isso? Porque quando o vento começa a soprar, quando as circunstâncias ficam difíceis, aí eu volto lá e leio aquilo que Deus me falou. E eu lembro, não foi ideia minha, foi Deus quem me mandou fazer isso. Foi Deus quem me prometeu isso. Amém? Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Escreva aqui pela fé, pois nós vamos orar por cada pedido que for escrito aqui. Deus também colocou isso no meu coração, sabe? Pare de observar o vento. Observar o vento pode ser compreendido como viver consultando os seus sentimentos. Ah, eu só vou fazer se eu estiver com vontade. Mas o humor, quando você assume um compromisso, nunca é o mesmo quando chega a hora de cumprir esse compromisso. Você promete muitas vezes na alegria, mas esquece na tristeza. Se você só fizer quando estiver com vontade, você nunca vai fazer. Sempre vai ter um sentimento contrário. Então, aprenda a andar contra o vento e aprenda a obedecer a Deus, mesmo sem vontade. Deus está te chamando para fazer algo agora. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja começar aquele projeto que você vem adiando, pode ser dar aquele passo de fé, obedecer a Deus naquela área que você tem adiado e você tem olhado para o vento, para as circunstâncias e para os seus sentimentos. Mas hoje Deus está te dizendo, pare de observar o vento. Comece a semear, porque se você não semear, você nunca vai colher. Escreva aqui nos comentários assim, olha, eu vou obedecer a Deus. Declare isso com fé. Eu vou obedecer a Deus. Porque quando você declara, você está exercendo a sua fé. E Deus honra a nossa fé. Eu vou orar por você nesse momento. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós e até por aquilo que o Senhor ainda está preparando, mesmo quando nós não entendemos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando deixamos que o medo decida em nosso lugar. Quando permitimos que o vento das circunstâncias sopre mais forte do que a Tua voz. Quantas vezes o Senhor nos mandou agir e a gente parou para observar o vento.
Quantas vezes o Senhor nos chamou para semear e a gente esperou as nuvens irem embora. Mas hoje nós queremos mudar isso. Hoje, Pai, nós queremos aprender a consultar o Senhor antes de qualquer coisa. Oh, meu Deus, nos ensina a confiar no Teu tempo. Mesmo quando as portas ainda não se abriram, mesmo quando o vento está soprando forte contra nós, mesmo quando parece ser tarde demais, porque o Senhor é o Deus que faz milagres no deserto, o Deus que age quando ninguém acredita mais, o Deus que transforma aquilo que parecia impossível em uma realidade visível e palpável. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Talvez ela esteja cansada, paralisada, esperando a vida melhorar para só então começar a obedecer. Mas o Senhor está dizendo hoje: haja mesmo com vento, plante mesmo com nuvens, obedeça mesmo sem compreender. Por isso, meu Pai, eu peço, dê a ela coragem, dê a ela força para se levantar, para fazer o que precisa ser feito, para confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Eu oro também, meu Deus, por todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que o Senhor traga provisão, sabedoria, que o Senhor conceda oportunidades. Por aqueles que estão doentes ou que estão orando por alguém que está lutando contra uma enfermidade, que o Teu poder traga cura e traga paz. Por quem está orando por um filho, uma filha, um parente afastado, que o Teu Espírito Santo alcance esse coração e traga de volta aquilo que se perdeu. Ó Deus, eu oro também por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada história, cada lágrima derramada. Que o Senhor visite esse lar, que o Senhor visite cada família, cada pessoa que escreveu aqui com fé e que se cumpra a Tua vontade na vida dela, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai amado e querido, nós decidimos hoje parar de olhar para o vento, decidimos parar de consultar o nosso medo, os nossos sentimentos ou as circunstâncias e começamos a consultar, a considerar o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e declaramos pela fé que vamos Te obedecer. Ainda que o vento sopre contra, nós vamos confiar no Senhor, mesmo sem entender o caminho. Em nome de Jesus, amém. O mesmo Deus que alimentou 5.000 pessoas no pior momento é o Deus que vai te sustentar hoje. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias depois é o Deus que também pode ressuscitar os seus sonhos, os sonhos que pareciam mortos. Então, pare de observar o vento, comece a semear, porque a colheita está chegando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Em Salmos 42, versículo 11, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu posso orar por você hoje? Eu me chamo Edivaldo Oliveira,
e você está no Minuto com Deus, o Senhor tem algo preparado para a sua vida. E você vai sair daqui desse vídeo diferente de como você entrou. Creia nisso e vamos fazer essa oração juntos aqui, agora. Amém? Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida, pelo pão nosso, pelo café da manhã, por mais simples que tenha sido. Te agradeço por ter um teto sobre a minha cabeça e te louvo pela minha vida, Senhor, pela vida da minha família. Pai, às vezes o meu coração fica apertado e uma tristeza profunda parece me invadir. Mas eu confio que o Senhor está trabalhando ao meu favor e está cuidando de tudo, mesmo quando eu não consigo ver. Eu confio em Ti e por isso eu te peço, tira essa tristeza profunda de mim, Senhor. Me ajude a superar isso. Me ajude a seguir meus dias de cabeça erguida, com a mente em paz, com um sorriso no rosto. Há quanto tempo eu não sorrio, Pai? Há quanto tempo eu não me sinto em paz dentro da minha própria cabeça? Eu te peço a Deus, diminui a ansiedade, diminui a angústia e diminui essa sensação de que tem algo errado. Que toda seta do inimigo bata em retirada e que toda ansiedade se prostre diante de Ti. Pois o Senhor é o príncipe da paz. Inunda o meu coração e a minha mente com a Tua presença, para que eu nunca me esqueça de que mesmo quando eu estou triste, mesmo quando tudo não vai bem, o Senhor permanece ao meu lado e permanecerá para todo sempre. Por isso, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, diga amém. Agora, eu quero ler com você o que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Você sabia que às vezes o vento que se levanta na sua vida não é sinal de que Deus te abandonou, e sim o contrário. É sinal de que algo importante está prestes a acontecer. Porque ninguém ataca o que não tem valor. O inimigo só se levanta contra o que carrega propósito. E você tem um propósito. E eu te pergunto, você quer abençoar a vida de alguém agora? Então, é muito simples o que eu vou pedir aqui. Deixa o seu like no vídeo, o seu joinha, porque quando você faz isso, essa mensagem aparece para mais 10 pessoas que estão precisando dessa palavra hoje. Ou seja, com um clique, você pode abençoar até 10 pessoas. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal. Se você busca palavras e orações diárias que vão te aproximar de Deus, e também ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Pensa nisso. Jesus estava atravessando o mar da Galileia para libertar um homem possuído. E antes de chegar, uma tempestade enorme se formou. Não foi coincidência. Aquela tempestade não queria impedir Jesus de chegar, mas sim impedir que aquele homem fosse transformado. Assim como acontece com você. Desde antes de nascer, forças tentam te afastar da presença de Deus, forças malignas. Tentam fazer você desistir da fé, da esperança, dos seus sonhos. E sabe o que isso revela? Que você é importante, que há algo valioso em você. Porque o tamanho da luta
revela o tamanho do propósito. O inimigo não gasta energia com quem não ameaça o seu plano. Se existem ventos fortes na sua vida, é porque existe algo grandioso do outro lado. Muita gente pensa que o vento, a turbulência, que a tempestade são sinais da ausência de Deus. Mas na verdade é o contrário. O vento é sinal de que ele está a caminho. Quando a graça de Deus está se aproximando, as forças contrárias se agitam. Quando Jesus está prestes a te alcançar, é comum que as coisas fiquem turbulentas, mas ele continua vindo na sua direção. E quando Jesus chega, irmãos, até o caos se curva. Nenhum demônio é capaz de resistir à presença dele. Nenhum problema consegue se manter firme diante da voz que rugiu contra a morte. Nenhuma corrente é forte o bastante para prender alguém que Deus já decidiu libertar. A graça faz o que nenhuma força humana é capaz de fazer. No final, o texto mostra que os demônios pediram para entrar nos porcos. E quando os porcos se lançaram ao mar, o povo daquela cidade ficou mais preocupado com a perda dos animais do que com aquele homem que havia sido liberto. Isso mostra que o inimigo sabe exatamente onde atacar. Nas coisas que nós mais valorizamos. Ele sabe o que dói em você, o que te ofende, o que te desanima, o que te faz querer desistir. Mas tem uma boa notícia. Se o inimigo está atacando, é porque tem algo precioso aí dentro. Ele só investe contra o que é valioso. Então, se as lutas têm sido fortes, é porque tem algo grandioso em jogo. Você não sobreviveu à tempestade por acaso. Você sobreviveu porque há um propósito maior te esperando. Sabe, irmãos, eu mesmo já pensei em desistir, muitas vezes. Eu já pensei em parar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque são muitas provações, são muitas dificuldades. Só que é interessante, todas as vezes que eu penso em desistir, que eu sinto que eu estou prestes a desistir, o Senhor vem e renova a minha força. Ele vem e renova a minha esperança. Ele muda totalmente a minha perspectiva. E Ele sempre me mostra que não é em vão. Eu recebo às vezes alguma mensagem de um irmão ou irmã dizendo que aquela oração que foi feita em tal dia confirmou algumas coisas no coração dele. E a partir daquele dia ele começou a orar por alguém que estava doente, ou pelo casamento que estava prestes a terminar. E essa pessoa vai e me diz que depois daquela oração que eu fiz, depois daquela palavra que foi feita num determinado dia, as coisas voltaram ao eixo, as coisas voltaram a ficar bem. Deus manifestou a sua presença, o seu amor e o seu poder na vida daquela pessoa. Aleluia! E isso faz com que eu recarregue as minhas forças. Não porque eu penso que a minha voz é que falou mais alto, que foi a minha pregação que foi potente o bastante para mudar a vida de alguém. Eu reconheço que o Senhor está usando a minha vida. E glória a Deus por isso. Ele está falando com alguém através de mim. Entende? Não sou eu tenho plena consciência disso. Não é minha força, não são as minhas palavras. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a vida de Deus gerando vida através de mim. E é por isso que eu não desisto. Porque eu sei que o Senhor quer fazer grandes coisas através da minha vida. E eu sei que o Senhor fará coisas independentemente da minha vida. Pois o que a gente não entende, sabe, é que quando nós deixamos de viver o propósito de Deus para a nossa vida, esse propósito vai se cumprir de alguma forma, mesmo que a gente não participe dele. Porque os planos de Deus
são maiores. E os planos de Deus se cumprem, independentemente de nós. Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. O que Deus está te dizendo hoje é que Ele quer que você faça parte dos planos dEle. Deus quer que você faça parte da obra dEle. E eu não estou dizendo aqui para você abrir uma igreja ou para pedir demissão do seu trabalho, começar a pregar para as pessoas no meio da rua, ou para você começar um ministério do zero. Não é isso. Eu estou te dizendo que Deus vai te usar exatamente onde você está, com o que você tem em mãos, com aquilo que você já sabe. Sabe, irmãos, Deus é assim, olha, Ele pega aquilo que a gente considera pouco e multiplica, transformando em infinitas possibilidades. É isso que o Senhor quer fazer com você. Então, pare de olhar para as tempestades, porque elas vão vir. E às vezes elas vêm de onde você nem imagina. Deus colocou no meu coração de fazer essa oração, né? Por quem está triste. No começo desse vídeo, porque eu vejo aqui nas mensagens, eu sei que tem muitas pessoas que me escutam aqui que já amanhecem com um sentimento de tristeza no coração, um desânimo, e essas pessoas não sabem de onde isso está vindo. E talvez você até saiba o que tem te causado a sua tristeza, o que tem provocado a sua dor. Só que você olha para esses problemas e você enxerga todos eles muito grandes, muito acumulados. São tantos problemas, são tantos anos, e você olha para isso e pensa assim, não tem como eu sair dessa situação. Assim como os discípulos olharam para a tempestade e pensaram, nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer agora? O inimigo quer fazer você esquecer que Jesus está no seu barco. O inimigo quer fazer você focar na tempestade e esquecer o que você foi chamado para fazer. Assim como aquela tempestade tentou desviar o foco de Jesus, que era livrar aquele homem endemoniado dos espíritos imundos, as tempestades da vida também têm tentado fazer você se distrair, se afastar do seu propósito. Mas é hora de você dizer basta. É hora de dizer chega. Porque você sabe que o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir. Mesmo em meio às suas lágrimas, mesmo em meio às noites mal dormidas, mesmo no meio do sofrimento. Porque o propósito de Deus para a sua vida é maior do que a sua dor. Aleluia! O propósito dele é maior do que o seu gigante. Nada é impossível para Deus. Creia nisso com todo o seu coração. Tome posse dessa palavra. Nada é impossível para Deus. O Senhor está te convidando a confiar plenamente nele hoje, a parar de olhar para a tempestade e a olhar unicamente para aquele que tem todo o poder de acalmar o vento e o mar. Amém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Se você deseja apoiar esse ministério, Minuto com Deus é um projeto independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, não recebemos ajuda do governo. Se você quiser nos ajudar, seja membro do canal. Quando você se torna membro, você tem acesso antecipado às mensagens que eu posto aqui. Ou você pode também nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Olha só, se nesse momento da oração o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém, escreva o nome dessa pessoa aqui, coloque o nome dele, o nome dela aqui nos comentários. Quando você faz isso,
o nome dessa pessoa se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão assistir a essa mensagem, que vão ouvir essa palavra. Se existe alguma situação, alguma tempestade, algum vento contrário na sua vida, coloque ele aqui também nos comentários e vamos orar juntos. Vamos interceder uns pelos outros. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos. Ó Deus, esse ar que nos permite estar aqui hoje, nós sabemos que o Senhor é quem concede a vida a nós todos os dias. Cremos que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E é por isso que nós temos a oportunidade de recomeçar diante de ti. Pai amado e querido, nos perdoa porque temos dado mais credibilidade às tempestades do que a ti. Temos acreditado muito mais na força do vento que balança o nosso barco do que no Deus que controla a nossa vida, que controla os céus e a terra e que tudo pode. Temos dado mais ouvidos à voz da dúvida e do medo que o inimigo insiste em sussurrar em nossa mente do que a voz eterna do Senhor, que nos chama pelo nome desde antes de nascermos. Hoje, nós queremos que o nosso coração e os nossos ouvidos se convertam a Ti. Queremos que a nossa mente desviada se converta. Ó Deus, que todo caminho torto em nós seja endireitado e que nós possamos a caminhar contigo. Que tudo volte para Jesus, porque é por Ti, ó Deus, que nós estamos aqui. É para Ti que nós estamos aqui. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Os pecados que nós cometemos com a língua, com a mente, com as nossas atitudes. Nos purifica totalmente. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que está me escutando agora. Essa pessoa que entrou nessa mensagem com o coração aflito, sem saber como desviar o olhar da tempestade. Porque a tempestade dela é tão grande, o vento é tão forte, que ela não consegue desviar o seu olhar desse problema. Não consegue desviar o olhar do seu gigante. Mas, Senhor, nada é mais forte do que a Tua presença. Nada é mais doce e arrebatador do que o Teu olhar. Nada é mais poderoso do que a Tua mão. Então, ó Deus, nesse momento, nós nos entregamos a Ti. Colocamos os nossos olhos fixos no Senhor. Mesmo que a tempestade aumente, mesmo que o vento sopre mais forte e em direções contrárias, nós continuaremos olhando para Ti, porque cremos que nada é impossível para o Senhor. Nós não vivemos pelo que é físico, pelas circunstâncias, mas vivemos pela fé. Vivemos crendo em Ti. Pai, coloca em nós essa certeza que os olhos não podem ver. Coloca essa paz que o mundo não entende e essa tranquilidade que só os filhos que confiam em Ti plenamente conseguem sentir. Mostra para esse irmão e para essa irmã que essa tempestade só está acontecendo porque algo grandioso vai acontecer na vida dela. Mostra a ela que o vento só aumentou porque o Senhor está prestes a fazer uma mudança radical na vida dela. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor está prestes a cumprir um propósito através da vida dessa pessoa. Revela isso a ela, meu Deus. Revela os Teus propósitos, para que mesmo naqueles dias mais difíceis, mais complicados, mesmo no dia do choro, mesmo no dia da luta e até mesmo no dia do luto, os olhos desse irmão e dessa irmã permaneçam fixos, não nas tempestades, mas naquele que criou o vento e tem poder para fazê-lo parar. Nós depositamos
a nossa confiança e a nossa esperança em Ti, hoje e para sempre, Senhor. Eu apresento diante do Senhor nesse momento cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. Oh, meu Deus, vá até esse hospital, Pai. Vá nesse leito e promove a cura. Faça algo que vá contra todos os diagnósticos humanos, porque o Senhor é o médico dos médicos e não há nada que seja impossível para Ti. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua cura e a Tua restauração. Que a vida dessa pessoa seja restaurada fisicamente, mas o mais importante de tudo, espiritualmente. Porque a vida é passageira, Pai. Não tem como vivermos para sempre aqui nessa terra, mas a eternidade espera por aqueles que confiam em Ti e que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oh, meu Deus, promove a cura e a restauração física. Mas onde não houver cura física, que haja restauração espiritual, que haja salvação. E que o Senhor receba essa pessoa de braços abertos na eternidade. Visita também esses familiares que estão sofrendo. Quando alguém que a gente ama se vai, o que sobra é a saudade. O que fica é a dor do luto. Por isso, consola esse coração, meu Deus. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Traz descanso, traz calma e traz a certeza de que estaremos juntos novamente um dia na eternidade. Pai, eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise. Restaura essa família, restaura o diálogo, o respeito, a transparência, que haja perdão, reconciliação, mas que também haja transformação de caráter. Que esse irmão e essa irmã entendam que o relacionamento precisa de fidelidade, precisa de transparência e honestidade. Ó Deus, eu também oro pelos filhos e filhas que estão afastados da Tua presença. Toca nesses corações rebeldes, nessas mentes cansadas, nesses jovens que se distanciaram da fé. Traz de volta, meu Pai. Mostra a eles que ainda há tempo, que ainda há perdão. Eu oro por essa pessoa que está presa em vícios. Vício das drogas, do álcool, da pornografia, dos jogos, das palavras negativas, da autossabotagem. Liberta essas pessoas. Eu oro por aqueles que estão desempregados. Senhor, Tu és poderoso. Abre as portas de emprego. Multiplica os recursos dessa família. Dê provisão a essa casa. Que ninguém aqui passe necessidade, porque o Senhor é o Deus da provisão. Eu oro, Pai, por aqueles que estão em depressão, por quem sente que perdeu o sentido da vida. Enche esse coração de luz, renova a esperança e mostra que o Senhor ainda tem planos perfeitos para essa vida. E agora, Senhor, nós te pedimos que os nossos olhos sempre voltem para Ti. Que a gente não se perca e não se sinta desamparado diante das tempestades, porque o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor vai acalmar essa tempestade e fazer esse vento soprar mais devagar. E mesmo que a tempestade não pare, mesmo que o vento continue soprando, nós te louvaremos, nós bendiremos o Teu nome. E não desistiremos, mas continuaremos caminhando, porque o Senhor ainda tem um propósito para as nossas vidas e Ele vai se cumprir, mesmo em meio às lágrimas e ao choro. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se o mar está agitado, se a tempestade aumentou e se o vento está soprando mais forte, é porque Deus está prestes a fazer algo grandioso na sua vida. Amém?
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e até o nosso próximo Minuto com Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte: pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos.
Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso
de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme
nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu vou ser direto, irmãos, porque Deus colocou algo poderoso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero começar lendo uma passagem que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto
dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Olha só, Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrado. Deus se encontra perto daquele pai de família, daquela mãe que tem contado as moedas no fim do mês para manter a casa de pé. Deus está perto de quem se mudou de cidade ou mudou para fora do país e nesse momento está vivendo a dor de não querer estar longe de quem ama, longe dos pais, da família, dos amigos, mas que precisa fazer isso por causa de uma oportunidade melhor de emprego, por uma oportunidade de mudar de vida. Deus está perto daquelas mulheres que foram abandonadas depois de algum tempo de casamento, mulheres que fizeram de tudo para que o casamento acontecesse e depois lutaram para manter a família unida. E quando menos perceberam, tudo já tinha acabado. Deus está perto daqueles pais que tiveram que se despedir e enterrar o próprio filho, a própria filha. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Todas as vezes que o inimigo quiser usar a sua dor para tentar te impedir de enxergar a bondade de Deus na sua vida, lembre o seu próprio coração de que Deus disse, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não há o que temer e não existe dor grande o bastante para nos afastar de Deus. Deus está perto de quem sofre. Deus está perto de você. O autor C.S. Lewis escreveu uma vez o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Olha as palavras que C.S. Lewis escreveu. Ou seja, Deus está presente nas coisas que nos fazem bem, como uma boa refeição, preparada com carinho. Deus sussurra a graça dele ali. Uma noite romântica entre marido e mulher, sem briga, sem discussão. Deus sussurra ali no meio da alegria do casal. Um momento entre amigos, saudável, sem fofoca, sem contenda. Deus está ali sussurrando a alegria no meio da alegria. Deus fala na nossa consciência. Às vezes a gente sente quando uma escolha é errada. Você já percebeu isso? A gente percebe quando um caminho está nos conduzindo à destruição. Isso é o Espírito Santo falando na nossa consciência. Mas o autor diz que Deus grita em nossas dores. A nossa dor nos coloca face a face com o Criador. A nossa dor expõe quem nós realmente somos, o que realmente sentimos e como nós estamos. É interessante o autor dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 o seguinte: pois quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. É nesse lugar de fraqueza, de quebrantamento, que Deus age com poder. É quando não sobra nada da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas ilusões, que a graça de Deus entra com tudo e mostra que a presença dele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor,
para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Deus respondeu? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela na fraqueza. Ou seja, não é quando a gente está forte que Deus opera mais, é quando nós estamos fracos. Então hoje, se você se sente cansado, abatido, sobrecarregado, saiba que é exatamente aí que Deus está agindo. Talvez não seja no tempo que você gostaria. Talvez ainda tenha dor, ainda tenha saudade, ainda permaneça a angústia no seu coração, mas mesmo assim Deus está por perto. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora o choro feito em silêncio na madrugada. Ele ouve, ele se importa, ele recolhe cada lágrima. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Então dê o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com igrejas, partidos políticos, associações, ONGs. Nós nos mantemos através da sua ajuda. Então, eu quero pedir, caso você queira e possa nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final da mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você pode declarar isso pela fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Deus esteve com você realmente durante todo esse tempo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora também o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Deus opera através da oração. A palavra do Senhor nos incentiva em todo o tempo a orar. Orai sem cessar, é o que está escrito na palavra. A oração de um justo tem poder. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o poder do Senhor opere na sua vida. Se for da vontade de Deus, que ele tire o espinho da sua carne. Mas se não for para tirar, que ele te conceda graça suficiente para que você suporte. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo bom, continua sendo justo, fiel e presente. Eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós deixamos de confiar em Ti, pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que na dor achamos que o Senhor nos abandonou, quando na verdade o Senhor estava mais perto do que nunca. Nos lava, nos purifica, nos perdoa. Purifica o nosso coração. Nós queremos te entregar nesse momento, Pai, cada coração quebrantado, cada espírito abatido. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa
que tem clamado e chorado sozinha, em silêncio. Essa pessoa que não tem com quem dividir a sua dor. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe que tem passado por um momento de escassez, que tem feito o possível e o impossível para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para manter os filhos em segurança. Ó meu Deus, entra com a tua providência, abre portas, manda recursos, manda ajuda para ele e para ela, Senhor. Mostra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero orar por todas as pessoas que estão longe de casa. Se você tem um parente, um amigo que está longe de casa, que teve que mudar de cidade, de país, escreva o nome dele aqui. E eu quero apresentar ao Senhor esses nomes que estão sendo escritos. Pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu país, em busca de uma vida melhor. Que tiveram que deixar os pais, os filhos, os amigos, a vida. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Que mesmo longe daqueles que elas amam, elas sintam a tua presença. E elas sintam que não estão sozinhas. Ó Deus, eu quero orar por todas as mulheres que foram alcançadas por essa palavra. Mulheres que, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, foram abandonadas. Mulheres que deram tudo de si, que lutaram pelo casamento, que abriram mão de seus sonhos e mesmo assim foram abandonadas, foram deixadas de lado. Cura, Senhor, esse trauma, essa rejeição. Restaura a dignidade, restaura o amor próprio, o valor, a autoestima. Enxuga as lágrimas da tua filha e preencha esse vazio com o teu amor. Ó Deus, eu quero orar por pais, mães e pessoas de forma geral que tiveram que lidar com a dor da perda, que tiveram que enterrar seus filhos, seus pais, alguém da sua família. Eu sei que não existe dor maior do que essa. Essa é uma ferida muito profunda. Mas eu peço ao Teu Espírito Santo, consola esse coração. Abraça essas famílias com o Teu amor. Traz paz onde há desespero. Mostra que o Senhor é Deus, até mesmo nos vales mais escuros. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão vivendo lutas dentro da sua família. Pessoas que estão presas nos vícios, maridos e mulheres que estão se afastando, irmãos que não estão se falando mais. Que o Senhor quebre esse ciclo de destruição. Que o Teu Espírito Santo entre nesses lares e opere uma mudança real. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada da vida, por aqueles que não veem mais sentido, por aqueles que já pensaram até em desistir. Espírito Santo, visita esse coração agora. Que essa pessoa sinta a Tua presença. Que ela seja envolvida nesse instante por uma paz que excede todo entendimento. Renova, Senhor, restaura, reanima o Teu filho e a Tua filha. Eu oro por essa pessoa que está aqui clamando junto comigo. Que ela saiba que o Senhor está por perto e que essa dor não vai durar para sempre. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde ela só para você. Aquilo que nós recebemos e que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, merece ser compartilhado com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar,
selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos. Compartilhe com pelo menos 3 contatos do WhatsApp ou 3 grupos dos quais você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: Aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia.
Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com o seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz: eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando, Deus me conhece, Deus sabe o que eu quero, Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que Ele quer de você? Você sabe o que Ele tem falado com você? Você sabe o que Ele tem pedido para você mudar? Ou o que Ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos? Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que Ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade,
da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro, sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo. Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome. E coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras. Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo. Ou melhor, a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós Te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de Te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a Tua voz. Queremos Te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida,
nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo, ó, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.